Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o poder das Escrituras Sagradas. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal. 1, 2, 3, já! Já? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Então vamos orar só para começar. Querido Deus amado, muito obrigado por mais essa meditação, por mais esse momento. Que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que Ele fale através de mim, que eu seja apenas o seu mensageiro. Que tudo que eu falasse dentro dele saia somente pela minha boca. Que também abra a mente das pessoas que estão me ouvindo para que elas estejam dispostas a aprender e absorver toda a verdade e pôr em prática em suas vidas. E abra o meu também, Senhor. Ilumina todos nós aqui, Pai, para que nós todos possamos conhecer a verdade. Todos estamos no mesmo barco, precisamos aprender, Senhor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia, ela é fantástica. Eu não canso de ler. E cada vez que eu leio, cada vez que eu vejo algo, eu não canso de me surpreender, né? Ontem eu estava assistindo mais um capítulo da minissérie Neemias, passada na Record. Eu chorei, literalmente, assistindo. Eu me emocionei, né, ao ver a graça de Deus aos israelitas. Nós falamos muito sobre a Bíblia, mas sobre Neemias a pessoa não fala tanto, né? É um livro esquecido da Bíblia, né? É um livro que 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 é muito pouco falado sobre ele, né? Você usa muitos salmos, provérbios, eclesiastes, o Novo Testamento, né? Então, quer dizer, aí, mas Neemias não é tão citado. Mas Neemias, ele viveu numa época onde Jerusalém estava estourada, né? Estava toda arrebentada, as muralhas arrebentadas, né? Foi logo no pós-cativeiro da Babilônia. Então, a gente entender a profecia feita do, foi a profecia de Miller, né, que ele interpretou erradamente o final dela, né, o acontecimento, mas a data correta, essa profecia se iniciou ali em Neemias, né, quando começou a reconstrução de Jerusalém. Né. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, que é o rei medo-persa, né. E Esdras, que também é um dos livros da Bíblia que vem antes de Neemias, ele vai para Jerusalém para tentar começar a reconstruir Jerusalém. Ele chega lá, encontra meia dúzia do povo e ele começa a pregar, para trazer as pessoas para Deus, para voltar a confiar em Deus. Né? Porém, o que acontece? Os homens tinham feito algumas coisas erradas com relação ao matrimônio. Eles tinham se unido a mulheres que não eram israelitas. E isso ia contra as ordens de Deus. Então, Esdras conversando com eles, e eles então se convenceram que o melhor seria devolver essas mulheres às suas famílias, né? Porém, teve famílias que não aceitaram isso, né, da devolução. E fizeram o quê? Exatamente. Contra-atacaram, foram para cima e Esdras foi atacado. A cidade foi mais destruída ainda, os muros, né, que tinham sobrado dos muros foram queimados, destruídos. E Esdras desapareceu, né, por um tempo. Mas, quando chegou aos ouvidos de Neemias, que o caos que estava lá, ele precisou tomar uma atitude. Neemias vivia
na capital do Medo-Persa, né. E ele então, ele era copeiro do rei, né, e ele pede para o rei para se ausentar um tempo do palácio para que ele pudesse ir lá ajudar na reconstrução da Jerusalém, que era a cidade dos pais dele. Neemias era um eunuco, né, provavelmente, porque naquela época você podia trabalhar no palácio do rei se fosse eunuco, né. Esdras também vivia naquela cidade e ele trabalhava no palácio, mas como escriba, né. Depois ele vai embora junto com Esther, né, a rainha Esther, a Hadassa, e o seu pai de criação Mordecai, todos vão para Jerusalém, né. E aí acaba que então Neemias vai para lá. Ele vai com um pequeno exército, tudo, e ele começa a dar então ordens no povo, começou a reunir o povo para construção do templo, do muro, dos muros do templo da cidade, né, primeiro os muros. E ele estava lá, né. E aí ele começou a ser atacado também, Esdras reapareceu, Neemias começou a pregar para as pessoas, falando: "Não, nós temos que fazer isso". Tem uma sacerdotisa lá que pregou coisas uma sacerdotisa não, uma profeta falsa, né, que profetizou contra o que Neemias queria fazer. Tinha um outro profeta que, por mais que aparentemente era verdadeiro, ele não disse nada, porque Deus não falou nada para ele. E Neemias deu andamento à construção do muro. Mas os inimigos tentaram contra-atacar várias vezes, mas Deus não permitiu, né. Então, cada vez que eles tentavam atacar, algo acontecia, né. Eles perceberam que as pessoas já estavam sabendo o que ia acontecer lá em Jerusalém, estavam preparados para recebê-los, estavam já todos armados, desistiram de atacar, né. E nós vamos vendo no decorrer de Neemias, que ele consegue reerguer as muralhas e começa a reconstrução da cidade. Então você vê ali na história de Jeremias o poder de Deus, um monte de gente, e ainda por cima, as pessoas estavam tudo na miséria, porque os próprios israelitas que tinham mais dinheiro estavam, eh, cobrando impostos altos e aniquilando os próprios compatriotas. Neemias ficou revoltado com isso, fez todo mundo jurar na frente de Deus, dos sacerdotes lá, que não iam mais fazer isso e devolver tudo que eles tinham tirado para as pessoas, né. Então, queridos irmãos, a gente vê que toda a Bíblia tem histórias importantes para a gente ler. A gente fala: "Ah, Neemias é um livro fraquinho, Esdras", mas não é. É a parte da história. É ali, nessa reconstrução desses muros que começa a profecia de Daniel, né, dos mil e 1500 anos, né, 1250 anos, né, não lembro agora o exato. Começou ali, a primeira parte da profecia se encerrou quando Estevão foi apedrejado, né. Foi depois, né, da morte dele, um pouco depois da morte de Cristo. E a segunda e final de parte da profecia se encerrou em 22 de outubro de 1844. Foi quando Jesus entrou no Santíssimo no céu para começar o julgamento da humanidade. Ele está purificando o templo e julgando a humanidade, né. É exatamente o que ele está fazendo. Então, queridos irmãos, é interessante a gente ler, a gente perceber cada vez mais que eu vejo o poder de Deus, a mão de Deus, né. Na novela colocaram que um dos israelitas poderosos havia levado como parte do pagamento da dívida do homem 2 filhos dele, um menino pequenininho, que deveria ter ali uns 9, 10 anos, e depois levaram a irmã do menininho, que devia ter uns 15 anos, 14 talvez, 13, né. Então você vê, né, e aí o cara vai lá e pega as crianças e devolve para a família, né, porque é assim que tem que ser. Entendeu, queridos irmãos? Nós não podemos ver a mão de Deus em tudo. Temos que ver. A Bíblia é um livro maravilhoso. Quanto mais a gente lê, mais a gente se impressiona. A gente não deixa de se surpreender com as Escrituras Sagradas. Por isso que eu digo que ela é maravilhosa. É por isso que cada vez mais eu sinto mais fome, mais desejo de estudar as Escrituras. Por isso que cada vez mais eu tenho mais força para servir esse Deus.
É por isso que eu quero cada vez mais mergulhar nesses textos. É por isso que eu amo gravar essas meditações todos os dias. É por isso que eu gosto de assistir a Novo Tempo. É por isso que eu gosto de assistir os programas bíblicos. É por isso que eu faço meu estudo bíblico, minha escola sabatina, meu ano bíblico. Por isso que eu faço devocional. É por isso que eu mergulho nesse mundo. Porque isso me deixa cada vez eu tenho mais sede e fome da palavra de Deus. E como disse o próprio Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E essas escrituras são maravilhosas, queridos irmãos. Seja qual for o livro, tem grandes histórias. Tem grandes histórias. Neemias e Esdras não eram profetas. Não. Mas não é só em Êxodo e Josué e em Reis lá no Apocalipse que tem poderes de Deus, em outros lugares também tem. Deus age de várias maneiras. Se é da vontade dele, ele vai permitir, não há quem consiga impedir que aconteça. Né? Era da vontade de Deus que reconstruísse as muralhas da cidade. Então, não há nada que iria impedir. Nem o governador que foi posto lá, que eu não. Sambalaia, alguma coisa assim o nome dele. De falar lá em Neemias. Mas não adianta, ele não ia ter poder. Por mais que o povo ali era gato pingado, Deus iria prepará-los para a vitória. Né? E Neemias tinha um apoio importantíssimo, o apoio do rei, que era muito mais que os governadores. Só que Jerusalém ficava longe da província onde ficava o palácio do rei, né, na capital do reino Medo-Persa. Entendeu? Então, até que se chegasse a capital, para poder levar, naquela época não tinha telefone, essas coisas, então tinha que pegar, escrever uma carta, um pergaminho, e mandar um emissário levar até lá. E ele podia ser interceptado no caminho e ser derrubado, né, no caminho, e ser morto até. Entendeu? Era um caminho longo e perigoso, porque ali a maioria tinha desertos, tinha coisa, então é muito complicado. Compreende, queridos irmãos? Então nós temos que entender que Deus, ele põe a mão por aqueles que confiam. Neemias confiou, Esdras confiou, outros homens na Bíblia confiaram, e por isso tiveram a vitória. Davi confiou, Moisés confiou. Você acha que era fácil a missão de Moisés? Você acha que era fácil a missão de Josué? A missão de Esdras, de Neemias? Claro que não. Mas esses homens tinham poder. Você acha que foi fácil as coisas que Deus pediu para Abraão? Primeiro ele pediu que se afastasse do pai, da sua casa, e fosse rumo ao deserto afora sem destino, que Deus iria guiá-lo. Sem saber para onde iam. Depois, ele pede para que Abraão sacrifique seu único filho. Até para pensar. Sem contar, pediu que se circuncidasse ele e todos os homens que estavam com ele. Mas imagina você, o único filho, que você esperou 99 anos para ter esse filho. 99 ele tinha. Sara 90. Deus fala para você, vai lá e mate o seu filho. Vai lá e sacrifica ele para mim. Em tal lugar, no Monte Moriá. Lá foi ele fazer. Ele chegou a levantar a daga. Quando ele ia abaixar a daga para enfiar no coração do seu filho, o anjo de Deus segurou o seu braço e Deus disse, não, Abraão, não faça mal ao menino. Agora sei que você teme a mim. Né? Ah, mas Abraão não sacrificou o filho, mas no seu coração, na sua mente, no seu psicológico, ele matou o filho, sim. Né? Ele já tinha decretado a morte do filho dentro de si. Então, para ele, o filho estava morto quando ele baixou o braço. Mas, e Deus percebeu a intenção dele era matar o filho. Né? Claro que Abraão, ele confiava em Deus. Deus prometeu a ele que Isaac levaria a grande nação. Antes disso. Prometeu que ele, Abraão, seria uma grande nação, que Isaac é quem iria levar a promessa que ele fez adiante. Então é claro
que Isaac não iria morrer. Abraão sabia que de alguma forma seu filho ia voltar. Ou ele ia matar e o seu filho ia ressuscitar, ia voltar à vida, alguma coisa ia acontecer. Ele foi crendo nisso, mas o desespero tomava conta dele. Porque ao mesmo tempo que ele cria nisso, Satanás jogava o medo dele para o outro lado para que ele temesse mais, para que ele balançasse na fé. Então ele ia, ao mesmo tempo que ele balançava, ele confiava em Deus. E ele foi para fazer o que ele tinha que fazer. Né? Então a missão de Abraão também não foi fácil. A missão de Isaac de andar pelo deserto não foi fácil. Moisés, Josué, todo mundo não teve missão fácil. Mas eles estavam ali. Foram firmes e fortes, seguindo a vontade de Deus. Para eles foi mais importante seguir a vontade de Deus. Moisés poderia ter falado para Deus: não, não vou. Eu estou feliz aqui com a minha família, estou sendo pastor de ovelha, estou vivendo feliz com minha esposa, meus filhos, meu sogro. Eu não vou sair daqui para enfrentar exército egípcio, para enfrentar esse povo idólatra, esse povo incrédulo aí, israelita, para levar ele para a terra prometida nenhuma. Arranja outro. Ele poderia ter falado isso. Deus, se ele falasse isso, Deus não ia obrigá-lo. Mas Deus já preparou a situação para que ele não negasse. Como assim? Quando Moisés chegou lá e foi morar com Jetro, Jetro era um homem fiel a Deus. E com certeza Deus usou Jetro para ensinar a Moisés sobre Deus. Porque Moisés pouco sabia sobre o Deus único. Porque ele viveu com a mãe até acho que os 3 anos de idade. Depois ele foi morar no palácio. E lá ele foi ensinado a ser um egípcio, aos deuses egípcios, as coisas. Então ele pouco havia falado do Deus único. Mas quando ele chega lá em Jetro, Jetro era um sacerdote de Deus, pois Jetro era descendente de Abraão. Ele era um midianita. Midianitas eram descendentes de Abraão. Né? Embora muitos desviaram-se do caminho de Deus, mas Jetro era um dos poucos que não desviaram. Né? Era um dos que não desviaram. E ele era o sacerdote de Deus, ele servia esse Deus. E ele então passou tudo o que ele sabia para Moisés. Quando Deus se encontrou com Moisés, Moisés sabia exatamente com quem que ele estava falando. Sabia quem era o Criador de tudo. Sabia as histórias que ele fez, provavelmente contou sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Noé, sobre o dilúvio. E Moisés então temeu aquele Deus. E quando ele recebe a missão, por mais que ele tentou recuar um pouco, mas ele acatou a Deus e seguiu o seu caminho. Né? Josué foi preparado para isso. Né? Ele foi o tempo inteiro ali, braço direito de Moisés. O tempo inteiro ele estava junto ali com Moisés, ele era assistente. Então ele foi sendo preparado e moldado para ser o substituto de Moisés. Porém, Josué sabia da fria que ele estava se metendo. Porque ele sabia como era aquele povo. Ele viu o que Moisés passou, ele acompanhou tudo. E que Moisés perdeu o direito de estar na terra prometida por culpa daquele povo. Né? Que acabou tirando tanta paciência dele que ele acabou fazendo algo que não devia. Mas Josué, ele assumiu essa incumbência. Ele liderou com maestria esse povo também. Como Neemias foi lá e liderou aquele povo para a reconstrução de Jerusalém. Esdras foi lá também com força. Gente, essa fé que nós devemos ter. É essa fé que nós temos que querer ter. É não desistir. Tá certo? É difícil. Muitas vezes você vai cair, emprego você vai perder, demitido você pode ser. Mas não se ache incapaz de trabalhar. Não, não se ache incapaz. Porque muitas vezes você cai no emprego não por sua culpa, mas porque o teu chefe não foi com a tua cara, porque as pessoas no teu emprego não foi com a tua cara, ou porque as pessoas perceberam que você era uma pessoa de Deus e elas não eram. É isso que eu vi acontecer comigo aqui nessa última escola. Quando eu saí de lá, eu fiquei arrasado. Eu achei que eu tivesse sido demitido, que me obrigaram, na verdade, a pedir demissão da escola. Que eu tinha sido obrigado a pedir demissão por incapacidade minha, né? Que eu que não fui capaz de estar na sala de aula. Porém, queridos irmãos, Deus me mostrou que não, né? Uma parte tudo bem, eu preciso melhorar, evoluir muito, isso aí eu sei. Mas o que eu vi e o que Deus está ainda me revelando
é que o erro estava na gestão da escola, porque a gestão era fraca, incapaz de disciplinar os alunos mandavam na escola. Segundo, e isso dificultava mais ainda o trabalho dos professores. Eu não era o único que estava com problema lá, muitos outros também tinham. Terceiro, a gestão da escola não foi com a minha cara, né. E aí, eu estava conversando com um professor que é meu amigo, né, eu peguei amizade com ele lá e esse aí eu tenho confiança nele, né. Todo mundo fala pra mim, as pessoas que são de minha confiança falam: "Não, o que eles fizeram com você ali é inadmissível, é inadmissível", você entendeu? Todo mundo fala, você entendeu, queridos irmãos? E aí, para completar, esse professor falou para mim: "Olha, as pessoas falavam lá para mim não andar com você, porque você é um mau exemplo. E eu continuei andando com você, eles começaram a pegar no meu pé também". A coordenadora da escola invadiu a aula dele lá, ele estava na aula dele lá, para dar bronca na sala lá, que tinham apontado alguma coisa, e chamou a aula dele na cara dele de lixo. Tudo isso me faz enxergar que a culpa não foi minha. É porque as pessoas que estavam ali não eram de Deus. E como eu sou perseguido. Compreende, queridos irmãos? Então, eu não posso achar que a culpa foi minha, não foi. Você entendeu? Não foi. Não foi minha. Todo mundo que eu tenho amizade fala que eu fiz algo errado. Não foi minha. Então eu não posso me jogar num buraco, perder a confiança, minha autoconfiança, por conta disso. Não, eu ganhei muito mais autoconfiança. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero ir para aula. Quero arranjar outra escola para trabalhar. Eu vou trabalhar. E Deus estará comigo. E o que é da vontade de Deus, ser humano nenhum vai poder derrubar. Se eles conseguiram me tirar da escola, é porque Deus quis que eu saísse daquele antro, porque eu estava sofrendo lá. Hoje, eu cada vez mais enxergo isso, cada vez eu fico mais forte nessa verdade. Mesmo com pessoas próximas a mim tentando me derrubar, tentando jogar a culpa em cima de mim, mas Deus vem me mostrando o contrário e enfraquecendo essas pessoas à minha volta. Tá? E como eu sempre falo, demônio nenhum vai me atingir, porque o Deus que está comigo é muito maior que qualquer demônio que quiser vir em cima de mim. Então é isso, queridos irmãos. Vamos estudar as escrituras, só com elas conseguimos ficar fortes, decididos na fé. Eu fiquei muito emocionado quando eu estava estudando Neemias e vendo essa história de Neemias. Nós temos que ter fé, queridos irmãos, porque nada é impossível para Deus. E nada é impossível para quem tem fé, se for da vontade de Deus. Lembre-se disso. Vamos fazer uma oração para encerrar, queridos irmãos. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. E um feliz sábado a todos nós. Que todos nós possamos estar firmes e fortes na fé e não desistir jamais do nosso caminho. Jamais. Pois para Deus nada é impossível, Senhor. Que todos nós possamos ficar bem. Que a gente vai trabalhando, que possa chegar em casa em segurança, seja os inscritos no meu canal ou os não inscritos que estão me ouvindo. Que todos cheguem em casa em segurança, que Deus abençoe a todos e que tenham todos um maravilhoso sábado amanhã. E que Deus Jesus Cristo possa visitar a casa de todos os que estão inscritos no meu canal, quem estiver me ouvindo, quem estiver inscrito, que dia de sábado seja santificado por Deus. Que possamos adorar esse nosso Deus e possamos estar com Ele. Muito obrigado, queridos irmãos. Que assim seja. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.